Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o que eu destaquei, coisas que eu achei bem legal trazer aqui para vocês, do primeiro Fórum Catarinense de Engenharia Condominial. Esse evento ele foi pensado pelo engenheiro Leonardo, com apoio da Valdman, né? Esses dois engenheiros muito competentes que organizaram esse evento com a ajuda, com o patrocínio do CREA, com a ajuda da Asdesk, e inclusive foi uma parceria aí para levar esse conteúdo da engenharia condominial para os síndicos, que são aí as pessoas que fazem a organização desses condomínios. Então tinha bastante síndico lá presente, foi um evento bem bacana realmente para levar esse conteúdo. E esse evento era o retorno, digamos assim, dos novos patologistas, que é um grupo, né, de 4 engenheiros, né, que na realidade, né, naturalmente lá quando eles criaram os novos patologistas, eles eram de 5 pessoas. Infelizmente a Cristiana Furlan, ela veio a falecer no meio, né, nesse caminho, mas eles continuam o legado. Então os 4 patologistas, que é o Renato Saad, o Paulo Silva, o Matheus Leone e o Lauton Parente. Então veja, 4 profissionais incríveis, vou até deixar uma foto aí que eu tirei com eles, olha só. São profissionais realmente que eu admiro muito e que eu acompanho faz muito tempo, desde lá da pandemia, né, eu acompanho eles, já fiz live com praticamente todos eles, eu acho. Quem ainda não acompanha esses profissionais tá perdendo tempo. Acompanha, vai lá nas redes sociais deles, né, Instagram, LinkedIn, e acompanha esses profissionais. Mas vamos lá, né? Esse evento, ele tinha como tópico principal as fachadas, que a gente sabe que é um problema e uma dor bem grande dos condomínios. É uma área que dá problema, a gente sabe que dá problema, e é uma manutenção muito cara para o condomínio, porque é uma região muito grande, é um trabalho em altura, então é um serviço que é caro, é um serviço bem difícil de ser realizado, então é caro para os condomínios estarem realizando esse serviço. E esses 4 profissionais vieram falar aí das fachadas. Então tenho várias coisas aqui que eu fui destacando para vocês, tô até com uma colinha, né? Porque eu não ia lembrar de tudo. Então tô aqui com a minha colinha e vou ir explicando para vocês. O primeiro palestrante, que ele palestrou na sexta-feira, foi o Lauton Parente, e ele trouxe muito a questão de que a fachada ela tem várias camadas, né? E ele até levou muito como exemplo para um sanduíche, para um hambúrguer. E pra mim, que tava morrendo da fome, porque eu cheguei lá bem atrasada, foi bem complicado chegar em Florianópolis na sexta-feira, mas pra mim que tava com fome foi difícil de ficar falando daquele hambúrguer, né? Mas enfim, foi uma correlação bem legal. E falando justamente isso, né? Que são várias camadas, são vários tipos, né, de materiais ali que tem que funcionar em conjunto, que tem que trabalhar em conjunto. Então, como que vai ser fixado esses elos, né? Como que eles vão ser aplicados? Então, aqui eu trouxe até para vocês, né? Ele falou muito do substrato, do chapisco, né? Que é o primeiro elo de ligação. Então, ele é muito importante. Inclusive, tá saindo atualização aí de norma, onde vai dar mais ênfase para a questão do chapisco, questão do enchimento, da tela, né? Onde que vai aplicar essa tela? Como que vai aplicar essa tela? Essa tela, ela geralmente é aplicada em regiões de encontro, né? De alvenaria e viga, também em aberturas de janela, e também é aplicado a tela quando o emboço, né? O enchimento, ele passa de 2,5 centímetros, se eu não me engano. Então a norma pede, né? Que se passar disso, for de 5, 6 centímetros, tem que ter ali a tela entre camada, né? Também falou da argamassa, né, da argamassa colante e do próprio revestimento, que aí pode ser uma cerâmica, pode ser uma textura. Ele também falou das juntas de assentamento, né, que é bem importante. A gente ainda tem prédios que não realizam a junta ou fazem aquela junta fake ali, que depois a gente vem descobrir que não tem junta ali, é só um selante. Falou muito da impermeabilização e do preenchimento elástico. Então, assim, é bem bacana realmente. Ele trouxe aí todos os elementos que tem numa fachada e falou a importância de cada um deles. Então, cada material desse, ele é submetido ao mesmo esforço, porém eles trabalham, eles reagem de maneiras distintas. E como fazer eles funcionar
em conjunto, né? Para não dar problema naquela fachada. As camadas, elas são necessárias, porque alguém ouvindo isso que eu tô falando, né? Tá, mas pra que então botar tanta camada? Por que só não reboca, sei lá, só não pinta, né, em cima do tijolo mesmo? E não dá, né, gente? Cada camada, ela tem a sua importância, senão ela não estaria ali. Então, cada camada precisa existir, mas precisa ser feito da maneira adequada. E por isso é tão importante o projeto de fachada, que já é previsto em norma técnica. Ele também, né, mais pro fim, assim, da palestra, falou muito com os síndicos, ele falou bem realmente direcionado com os síndicos, falou da dificuldade que os síndicos têm de entender os problemas que está acontecendo ali, também a dificuldade de eles conseguirem encontrar profissionais que eles sintam confiança, né, que consiga realmente explicar o que está acontecendo na fachada do empreendimento deles e qual que é a melhor maneira de corrigir. Então foi ali um momento bem legal, aí também abriu para perguntas, aí alguns síndicos trouxeram dores deles, assim, né, do dia a dia, então realmente foi bem bacana essa apresentação. E daí até teve uma pergunta, né, de uma síndica que ela pegou e falou, né, que eles têm dificuldade porque cada profissional vem com como é que eu posso dizer, com um tratamento, uma inovação, e daí eles ficam com receio de quem que eles confiam para fazer essa correção na fachada. E ele trouxe um ponto bem interessante. Até ele fez uma relação, né, com o médico. A gente sempre faz relação com o médico porque acho que fica mais claro. Se você tá com uma dor de cabeça, você já vai direto para a mesa de cirurgia para o médico abrir a sua cabeça? Ou você vai passar por um clínico, depois por um especialista, né, em cérebro, em cabeça, para daí ele fazer exames e dizer, você está com isso, então a gente vai marcar a cirurgia, vamos fazer exames para ver se você pode fazer essa cirurgia e então fazer cirurgia. Por que quando se trata de algum problema de engenharia, já vai direto para alguém que executa e não para alguém que vai analisar, que vai estudar, que vai fazer ensaios, que vai entender por que aquele problema está acontecendo e essa pessoa prescrever uma terapia e então ser contratado uma empresa de execução? Né? Por que os papéis aí eles se invertem e se embola tudo e se mistura tudo? E é bem importante que os síndicos, né, entendam essa sequência de serviços e busquem os profissionais adequadamente. No segundo dia, que foi no sábado, pela manhã, iniciamos com a palestra do Paulo Silva, onde ele trouxe, né, sobre a importância das fachadas elas respirarem. E até eu trago assim um parênteses, né, bem grande aqui, porque o que mais chega até mim nos últimos meses precisamos impermeabilizar a fachada, tinta que vai impermeabilizar, né? Eles inclusive falam, né, vamos comprar um impermeabilizante. E eu que estou numa cidade que chove muito, eu fico assim, gente, não, pelo amor de Deus, não façam isso. Realmente a gente precisa permitir que a fachada ela respire, não é simplesmente barrar a água que vem de fora. É barrar a água que vem de fora, mas permitir que a umidade que tá dentro ela saia. Então, numa cidade úmida que nem a minha, Joinville, eu fico extremamente preocupada quando eu ouço essas coisas, sabe? E daí até ele deu um exemplo, né? O Paulinho deu um exemplo assim que eu achei bem legal. Ele falou que quando a gente entra numa piscina, né, o nosso corpo, ele absorve a água, toda a água que tá na piscina, naquele local que a gente entrou? Não. Mas quando a gente tá correndo na praia, né, ou correndo na rua, enfim, a gente tá correndo, a gente não sua, não sai líquido do nosso corpo? Ok, e se a gente pegar e se enliasse num plástico, né, e fosse correr com esse plástico enliado? Ia dar certo? A gente ia passar bem? Então, ao mesmo tempo que o nosso corpo ele tem que impedir que a água que está no meio, ele tem que impedir que a gente absorva, mas ele tem que permitir que o nosso corpo sue, né? Que a água saia do nosso corpo. Porque senão a gente ia passar mal. Realmente a gente não ia ficar bem com aquilo, a gente ia adoecer. E digamos assim, a mesma coisa que a fachada. A gente precisa impedir que a água entre. Então a gente precisa utilizar produtos hidrorrepelentes, né? A gente precisa cuidar com fissuras, cuidar com aberturas. A gente precisa cuidar nesse sentido, mas a gente precisa permitir que o vapor que tá na parte interna saia. Então a gente precisa permitir essa parte de respiração. Aí ele também falou bastante sobre juntas, né? Juntas de movimentação. Até ele trouxe um vídeo que eu até vou deixar rodando aqui para vocês,
né, mostrando ali que era uma junta fake, assim, não existia a junta ali, e a junta, ela se fez, né? Ou a junta, ela se fez sozinha. Já que ninguém fez, ela foi lá e se realizou no local. E daí ele falou bastante, né, de um banquinho. Ele sempre traz, né, um banquinho para mostrar que é tudo um conjunto de fatores. Então, na questão da fachada, né, ele botou a durabilidade da fachada, né, no assento. Então, durabilidade e desempenho está apoiada, né, sustentada por estanqueidade, flexibilidade e resiliência. Então, a fachada, ela precisa apresentar esses 3 requisitos para a gente ter uma fachada adequada para quem mora naquele local. O terceiro palestrante que subiu ao palco foi o Matheus Leone. O Matheus Leone, ele é um especialista, né, incrível, e ele tem um curso, gente, bem bacana sobre termografia. E termografia voltada para nós, né, profissionais da engenharia diagnóstica, profissionais que vai fazer ali um teste de umidade, que vai verificar uma fachada. Então, é um curso muito bom, eu já fiz. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição, caso vocês tenham interesse. Mas fica aí minha dica, curso top realmente que ele fez. E ele trouxe bastante sobre métodos de inspeção de fachada, então ele falou bastante sobre a percussão e falou bastante sobre a termografia, que a percussão e a termografia são ensaios muito importantes para a gente entender o estado de uma fachada. Inclusive, vários locais está se utilizando a termografia, né, primeiro, antes da percussão, porque a percussão, querendo ou não, a gente precisa colocar um profissional descendo por aquela fachada, é perigoso, leva mais tempo. Então, o drone termográfico, ele está sendo bem interessante para já trazer, assim, bastante dados de uma maneira mais rápida e segura. Ele trouxe várias dicas de softwares também, tanto para fazer nuvem de pontos, também para a questão da termografia. Então, bem interessante os softwares que ele comentou, eu nunca tinha ouvido falar, achei bem legal. Ele esclareceu uma coisa, assim, que é algo que eu percebo, né, quando eu trato com síndicos, com condomínio, é que às vezes, né, o síndico, o condomínio quer que a gente liste todas as necessidades, todos os testes que existem, os inimagináveis, só que daí a gente acaba encarecendo muito um orçamento que provavelmente nem precisaria daquilo. Então, é complicado, sabe? E voltamos para a questão do médico, né? Quando a gente vai no médico, geralmente ele não pede todos os exames de uma vez só. Ele pede ali os mais principais, os mais básicos, aí com base naquilo ele entende qual caminho ele deve seguir, daí ele vai pedir mais alguns ensaios. Ele vai pedir mais alguns testes, né, laboratoriais, mais alguns exames. Aí, dependendo ali de algum resultado, ele pede mais focado naquilo, até encaminha esse paciente para um profissional mais especializado naquilo. E por que nós temos que já determinar tudo que a gente vai precisar, e se a gente precisar de algo lá na frente, é tão difícil a gente conseguir, né? É tão difícil a gente explicar que não foi incompetência nossa. Pelo contrário, foi cuidado com o condomínio de não exigir um valor que muitas vezes seria jogado fora, que nem precisaria. Então, bem interessante, assim, isso que ele trouxe. Acho que foi bem válido para os síndicos que estavam ali, né, naquele momento, entender que realmente tem coisas que a gente não tem como dizer já no começo, no primeiro orçamento. Realmente a gente precisa fazer uma inspeção generalizada, né, uma inspeção predial generalizada. A partir daquilo, entender o estado daquela edificação, entender, né, os pormenores, entender um problema específico e dali ir pedindo ensaios e pedindo testes ou até mesmo recomendar algum profissional especializado em determinada área, como, por exemplo, algum problema específico de fachada. Então, bem legal isso. E, por fim, gente, uma coisa que eu achei bem legal trazer aqui para vocês, ele trouxe um passo a passo para elaboração de projetos de reabilitação. Então, acho que isso também foi bem legal para os síndicos entender ali a sequência, né, de como se organizar. Ok, eu tô com um problema na minha fachada, como que eu vou me organizar para resolver isso aqui? Então, achei bem legal também. E ainda ele falou da importância da fiscalização. Então, não adianta nada alguém ir lá, fazer um baita trabalho de diagnóstico, prescrever uma terapia, aí o condomínio vai lá, contrata uma empresa para executar, porém ninguém fiscaliza, porque vai dar problema. E eu tenho, assim, cases, né, para falar disso. Foi bem recente por um prédio que tinha acabado de fazer reforma de fachada,
coisa assim de menos de um ano, e eles continuavam com problemas de umidade, continuavam com problemas de infiltração, e eles insistindo que, não, que era problema de alguma infiltração, algum vazamento de algum apartamento. Fizemos toda uma investigação nos apartamentos, todo o teste. Não, aí eu falei, gente, o problema tá na fachada. Não tem como, assim. Quando não chove, tá tudo certo. Quando chove, dá problema. E fora outros, né? Outras coisas que a gente fez. Aí, por fim, fizemos um mapeamento novamente da fachada, né? E no mapeamento ficou provado que tinha muita pastilha com som cavo, muito problema de infiltração. Então, pensa, né? O condomínio ficou muito bravo, porque tinha gasto uma nota na reforma da fachada e no fim não resolveu. E daí não tinha documentação correta, não tinha uma fiscalização adequada. Então é bem importante, gente. Vai fazer obra de fachada, se tiver algum síndico aqui ouvindo esse vídeo, contrata uma fiscalização, sabe? Tenha um engenheiro para chamar de seu, tenha ali alguém que vai estar olhando, que vai estar cuidando dos interesses do condomínio para evitar aí essa dor de cabeça depois. E por fim, então, gente, para encerrar, né, esse evento cheio de conhecimento, cheio de network, a gente teve Renato Saad. E o Renato Saad, ele trouxe mais a questão das tecnologias, de produtos, e ele iniciou falando do gráfico, né, de Paula Helene, que é um gráfico que mostra, ele é bem antigo, né, a gente usa bastante em laudos, que mostra, né, onde que geralmente está a maior quantidade de problemas, né, uma manifestação patológica, ela geralmente tem como causa problemas lá que ocorreram no projeto ou que ocorreram na execução, era pouco, né, os problemas que ocorriam na parte de manutenção. E daí ele fez um levantamento com cases dele, né, com serviços dele, e esse número aumentou da parte de manutenção. Então ele até trouxe uns gráficos, vou deixar rodando para vocês, né, o vídeo, e achei bem interessante isso, sabe, que realmente a parte de manutenção tá pecando muito e tá trazendo muito problema de fato para os condomínios. Então a gente precisa bater nessa tecla da manutenção. Ele trouxe diversas inovações, né, diversos produtos, usando a nanotecnologia e várias inspirações na natureza, nos insetos. Então ele trouxe muito a questão do revestimento hidrofílico e os revestimentos fotocatalíticos. Então foi bem bacana a explicação dele, né, como que é importante essa análise, esse estudo, como é importante realmente a gente, engenheiro, né, buscando isso para a gente ter produtos mais eficientes, produtos que agridem menos o meio ambiente e realmente que vão trazer mais durabilidade para as nossas edificações. Então, bem bacana também a palestra do Renato Saad. Gente, realmente foi um evento incrível. Quem não pôde estar presente, eu espero, né, que esses pontos que eu destaquei aqui para vocês tenha confortado um pouco o coração e tenha trazido aí a vontade de estar num próximo evento. Eu sempre falo isso pra vocês aqui, né? Gente, busquem participar das coisas que tá acontecendo, né, perto de vocês. Esse evento mesmo, né, ele aconteceu em Florianópolis, fica a cerca de 2h30 da minha cidade, mas ainda assim é viável, né? É possível fazer. Claro, a gente tem que... É cansativo, a gente tem que deixar nossa casa, tive que perder ali a tarde de trabalho, né? Tive que estar no trânsito enquanto isso. Mas, gente, tudo isso vale a pena diante do conhecimento que a gente adquire, diante das relações que a gente faz. Então, novamente, quem aí está iniciando, quem quer iniciar nessa área da engenharia diagnóstica, ou quem está mesmo na área e se sente um pouco perdido às vezes, um pouco deslocado, tenta fazer parte desses eventos, eu tenho certeza que vai mudar aí a sua visão a respeito da área. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima!